Olá, bom dia, tudo bem? Que bom que a gente se reencontra nesta manhã. Aqui falo-lhes do Rio de Janeiro, amanheceu nublado, chovendo, a temperatura caiu drasticamente, entenda drasticamente, estávamos ontem num calor insuportável e hoje há um pouco de frio, o vento bate aqui, um ventinho gelado aqui perto da minha varanda. Falo-lhes também do aprazível bairro do Recreio dos Bandeirantes, aqui numa área desta que é uma belíssima cidade, apesar daqueles que insistentemente continuam a maltratá-la. Bem-vindo e bem-vinda a todos e todas, muito obrigado sempre e sempre pela tua audiência qualificada. Lembrando, eu já olho aqui a minha tela, lembrando da gente sempre me dar um alô aí, quando bate aqui a tua fala e eu consigo identificar, é sempre muito boa a nossa interação. Esta semana a gente está falando aqui nas lives matinais sobre intolerância, ou melhor dizendo, sobre tolerância, um bem necessário. Ontem a gente meio que definiu a árvore genealógica no episódio de ontem, vai lá, está no meu canal do YouTube. Aliás, insisto, quero que o algoritmo trabalhe a meu favor. Se você ainda não me segue no canal do YouTube, vai lá, se inscreve, clica no sininho, porque todas as vezes que um vídeo aparecer vai te avisar, tá bom? Vamos crescer essa nossa comunidade matinal, a comunidade do conhecimento, da sabedoria, da espiritualidade. E ontem falávamos sobre essa árvore genealógica da intolerância, né, ou da tolerância. E hoje eu avanço, porque todas as terças eu estou fazendo um recorte. Bom dia, Miriam, faço um recorte para a questão do mundo do trabalho, para a questão do mundo chamado mundo corporativo. E aí eu queria te fazer uma pergunta, tá? Eu vou fazer a pergunta e vou ver aqui como é que você responde. E a pergunta é a seguinte: numa escala de 0 até 5, tá bom? Onde 0 é baixa diversidade e 5 é alta diversidade, e entenda a diversidade o seguinte: quão diverso é o seu ambiente de trabalho? Se você não está trabalhando agora, pensa na tua vida profissional, no último ou nos últimos lugares que você trabalhou. Quão diverso eram estes lugares? E quando eu digo quão diverso, eu me refiro à quantidade de pessoas diferentes. A diversidade é uma consequência de grupos diferentes estarem no mesmo espaço, na mesma empresa. Portanto, o que eu estou dizendo é quão diverso é o teu trabalho na perspectiva de terem homens, brancos, pretos, mulheres brancas, pretas, público do espectro homoafetivo, tá? Quantas de classes sociais diferentes. Quão diverso era o teu ambiente de trabalho, beleza? Se pensa de 0 até 5, quanto mais diferente, quanto mais representantes deste grupo, destes diferentes grupos, que inclusive outros que aqui não foram citados, mais diverso era. Então você dá uma nota mais próxima de 5 ou 5. E quanto menos, você então dá uma nota mais próxima de 0, beleza? Te aguardo para saber qual tem sido a tua experiência no profissional nesse aspecto, tá bom? Hoje a gente, para conversar sobre tolerância ou intolerância no ambiente de trabalho, eu quero fazer aqui neste café da manhã ovos mexidos com você, tá bom? E esses ovos mexidos, o que eu quero dizer com isso? Eu vou colocar aqui em cima da mesa umas 4 ou 5 palavras e elas estão todas conectadas e têm significados muito próprios. Vou colocar as palavras já postas como tolerância,
intolerância, tá bom? Descriminalização, ou melhor, perdão, discriminação, marginalização, inclusão e diversidade. Olha lá, vamos lá, tolerância, intolerância, discriminação, marginalização, inclusão e diversidade. Como é que essas palavras elas se unem aqui nessa grande caçarola, por assim dizer, nessa grande frigideira que é a nossa conversa aqui. Sim, Wagner, bom dia. Valeu, Miriam, já vi aqui que sua experiência profissional aponta um grau de diversidade 5, né? Então, como é que essas palavras elas se conectam aqui na nossa conversa? Deixa-me te dizer, a gente só está falando de tolerância e hoje as empresas mais conscientes, os negócios mais legais para se trabalhar, os ambientes corporativos mais inspiradores são aqueles que cada vez mais apoiam, buscam, tiram do blá blá blá, tiram do discurso a realidade da diversidade. Eu, semana passada, fui dar uma palestra aqui numa empresa, fechar a convenção deles, e foi uma experiência muito especial para mim, que é uma empresa muito, muito legal, e eu fiquei impressionado com duas pessoas que me antecederam na minha fala e que eram representantes do setor de ética e comportamento mais virtuoso que a empresa quer estabelecer com todos os seus colaboradores, e uma tônica muito forte no aspecto da empresa punir de maneira exemplar aqueles e aquelas que porventura cometessem quaisquer tipos de assédios, que viessem e se posicionassem de uma maneira intolerante, desrespeitosa com os diversos grupos que ali dentro existiam e que, portanto, mereciam o devido respeito. Portanto, deixa-me te dizer uma coisa, por que as empresas hoje, os negócios mais legais, estão indo para a linha óbvia, eu acho até que é uma postura já tardia da diversidade, da inclusão e, por consequência, da tolerância. De onde vem isso? Um pouco de história não faz mal a ninguém. O nosso tempo é exíguo, eu não teria condição de traçar um histórico muito profundo, talvez não é só condição de tempo, acho que condições intelectuais mesmo, mas eu quero lembrar você o seguinte: tem uma figura que historicamente dominou o cenário aqui no Ocidente, e esta figura ela é uma figura central e a razão pela qual a gente hoje quer falar tanto de tolerância, discriminação, inclusão e uma série de coisas. Para te explicar essa figura, deixa-me te contar uma pequena história que aconteceu comigo. Eu não sou alguém que tem por hábito, eu não tenho no meu universo de relação pessoas muito ricas. E se tivesse, não teria nenhum problema a depender de que tipo de pessoas são. O que eu quero dizer com isso é que em última análise, o que faz a pessoa é o que ela é, não necessariamente a sua condição social. Em que pese que a condição social influencia no tipo de pessoa que a gente é. Mas eu fui visitar uma pessoa rica e eu, cheio de preconceitos, ou cheio de expectativas, melhor dizendo, de encontrar o tipo de pessoa arrogante que a gente sempre idealiza que uma pessoa rica é, ele me falou uma coisa na conversa extremamente acolhedora, me recebeu de maneira muito bem em casa e falou que as pessoas acham que ele é um privilegiado porque é rico, quando ele disse que o maior privilégio dele já foi ter nascido homem branco. É deste ser, é deste personagem, é deste projeto homem branco que nascem ou historicamente nasceu aquilo que a gente possa conhecer como grupos marginalizados, grupos descriminalizados e coisas assim. Primeiro, o homem branco no Ocidente, historicamente, cria ou lhe é imputado, lhe é dito
que ele tem alguma ascensão, ele tem alguma superioridade sobre mulheres, por exemplo. Você já começa aí a ver historicamente um primeiro grupo marginalizado, que é o grupo de mulheres. E mesmo entre famílias e grupos brancos, as mulheres brancas ocupavam um segundo plano. Quando você chega em grupos de negros, as mulheres negras ocupavam dentro daquele grupo, aí já um quarto plano, né? Você sofria a discriminação pela cor da pele e sofria a discriminação pela sua condição de mulher. E aí acresce-se a isso o fato de que o homem branco, ele discrimina, ele marginaliza pessoas, ou descriminaliza mulheres, vai discriminar, eu estou trocando essa expressão o tempo todo, vai discriminar, ou vai marginalizar, melhor dizendo, não só mulheres, mas mulheres negras pobres. E aí entram três camadas de discriminação e marginalização. Condição de gênero, condição social e cor da pele. É claro que nesse escopo, se a gente pensar no projeto do Homem Branco, a gente está falando da destruição, por exemplo, de culturas indígenas e tantos outros grupos que este projeto chamado Homem Branco conseguiu historicamente criar de maneira muito dura, muito cruel. Portanto, todas as vezes que hoje em dia a gente fala em discriminação, em inclusão, em tolerância, o que a gente está fazendo? A gente está tentando chamar de volta, tirar da margem esses grupos sociais que foram marginalizados historicamente por uma figura, não somente a única, mas ela é central por essa figura chamada homem branco. Eu sou, a propósito, considerado um homem branco, daí falo com toda folga, com toda a liberdade desta figura, deste projeto que, a meu ver, se a gente não revertê-lo cada dia mais, eu considero o projeto do Homem Branco um projeto fracassado como humanidade, tá bom? O que acontece? A nossa sociedade, então, ela vai sendo formada a partir de pessoas no centro e de pessoas à margem. E interessante notar que os negócios, as empresas, os ambientes corporativos vão, sem dúvida alguma, refletir essa estrutura estratificada da nossa sociedade. A empresa, por maior que ela seja ou menor que ela seja, esse ambiente social, ele vai ter profundos reflexos no ambiente dos negócios. Se você quiser uma referência cultural, essa semana eu estou aqui muito apegado nisso, né, de te dar referências culturais que ajudem a aprofundar o que a gente está falando. Se você quiser ver um exemplo disso, dá uma olhada, por exemplo, numa série que o Netflix fez, ou que passa no Netflix, chamada Mad Men, que conta a história de um publicitário muito inteligente, muito sensível na década muito inteligente, sensível eu não diria, sensível para o seu processo criativo, mas nas questões sociais era um ser do seu tempo. E o Mad Men conta a história deste publicitário que trabalhava numa das mais proeminentes agências publicitárias na cidade de Nova York, lá pelos idos da década de 50. E ali você vai ver como mulheres eram tratadas no ambiente de trabalho. Portanto, o que acontece é que o mesmo grau de marginalização, de discriminação, de grupos marginalizados que se encontram na sociedade, isso vai terminar tendo seus reflexos dentro da empresa. E aí, o que é que se tem lutado hoje? Os lugares mais incríveis para se trabalhar, as empresas mais inteligentes, as organizações que eu desejo que sejam organizações não só do presente, mas que sejam organizações do futuro, são aquelas que criam mecanismos muito eficientes para que não possa existir nenhum tipo
de marginalização dos grupos. Para que isso aconteça, estas empresas têm que investir fortemente em inclusão. E esta inclusão produz diversidade. E essa diversidade, sem dúvida alguma, traz um clima de tolerância para o ambiente de trabalho. E aí, olha qual é, digamos assim, a lógica inerente, os passos. Inclusão gera diversidade, diversidade, para continuar existindo, vai precisar ficar o tempo todo apoiada, enraizada na tolerância. Eu até diria para você, uma coisa que me ocorreu, o seguinte, essa semana eu estou falando sobre tolerância, mas eu queria mesmo que chegasse um tempo na nossa sociedade onde a gente não precisasse falar mais de tolerância, onde a gente não precisasse mais falar de inclusão. Enquanto a gente for obrigado a tratar dos temas da inclusão, da tolerância, a gente ainda está um passo atrás. Eu gostaria que nós tivéssemos e vivêssemos numa sociedade onde a gente celebrasse a diversidade, ponto. Onde a diversidade já estivesse posta por si mesma como um fenômeno social arraigado e não fizéssemos esforço para que essa diversidade fosse reconhecida. Porque, por favor, preste atenção, a diversidade ela é um fato, ela é real, nós somos diferentes. E que bom que somos diferentes, porque isso reflete a pluralidade do mistério chamado vida. A questão é a gente reconhecer a diversidade como boa, a gente acolher a diversidade como aquilo que na sua essência ela é, algo fundamental, algo maravilhoso, algo bom. Os negócios que conseguem entender isso, eles então se abrem para um novo momento, para uma nova realidade. Agora, isso não é fácil de ser feito, porque, como é próprio no ambiente de negócio, a gente vai ter que criar métricas para a gente mensurar graus, níveis de diversidade. Por exemplo, a gente tem, dentro de qualquer negócio, a gente tem posições que são melhores em termos de status, melhores em termos de remuneração, melhores em termos de visibilidade. Quanto mais uma pessoa atinge os níveis hierárquicos superiores dentro de uma organização, tanto mais visibilidade, tanto mais prestígio, tanto mais remuneração essa pessoa tende a ter. Aí agora, a luta é a seguinte: pode ser que nas bases mais básicas da empresa, no nível operacional, você encontre um grupo social em maioria do que outro. Por exemplo, sendo muito direto, qual é a cor da pele das pessoas que, via de regra, limpam o chão de uma empresa? Qual é a cor da pele das pessoas que estão ali fazendo a higienização dos espaços? Você vai ver que predominantemente são pessoas negras, vindas de uma classe social mais baixa e de um nível de educação igualmente mais baixo, porque ainda a educação é a grande fonte, é uma das fontes mais fundamentais de mobilização ou de mobilidade social. Por isso, meus caros, à medida que a gente vai subindo a pirâmide, e lembra que a pirâmide é essa figura geométrica que se destaca pelo fato de que no topo ela é muito mais estreita do que na sua base, tá? Então, sucesso, uma porção de coisas que estão baseadas em pirâmide, você vai ver que não é para todo mundo, tem um topo muito pequeno. Então, lembrando aqui que no processo de mensurar a diversidade dentro do ambiente de negócios, dentro das empresas, uma empresa que possa ser considerada, um ambiente que possa ser considerado diverso, é aquele que, especialmente no topo, apresenta diversidade. Aquele que consegue ter mulheres, aquele que consegue ter homens, aquele que consegue ter empresas, aqueles negócios que conseguem ter a diversidade tanto de cor, a diversidade de gênero, que é outro elemento fundamental, e a gente vai falar sobre as questões de gênero que estão postas aqui e que a gente precisa discuti-las, enfrentá-las de maneira muito aberta, com a cabeça arejada e o coração aquecido
para trabalhar essas questões sem as crenças limitantes, sem as molduras que historicamente foram colocadas dentro da nossa cabeça. E que eu espero que essas lives matinais, quando a gente tocar nesse assunto, possam ser libertadoras para a nossa cabeça, para o nosso coração. Mas as empresas e os ambientes de negócios mais interessantes são aqueles que conseguem criar diversidade aí em todo o seu tecido, em todas as suas camadas operacionais, por assim dizer. E aí, meus caros e minhas caras, a grande questão é que você já encontra exemplos muito vívidos, muito concretos, do esforço que os negócios começam a fazer por isso. O Grupo Abril, por exemplo, que é dono de uma série de revistas, ou pelo menos era, salvo o melhor juízo, através do Guia Exame de Diversidade, premiou ano passado o Banco Santander, por exemplo, como a empresa mais diversa que o Brasil tem. Claro, isso é uma pesquisa, um grupo X de empresas se inscreveu e você tem toda uma criteriologia. E lembra, empresas são como pessoas, não são perfeitas, são contraditórias, às vezes são más, mas produzem enorme benefício. Pegadas e analisadas as métricas, um determinado grupo, o Banco Santander, foi a organização aqui no Brasil daquelas pesquisadas, daquelas que se inscreveram naquela pesquisa, que apresentou o maior grau de diversidade. É óbvio que você tem um marketing aí, você tem uma boa propaganda, você tem tudo isso, mas, por favor, preste atenção no seguinte. Quando os ambientes mais inóspitos, mais hostis à diversidade, como poderia ser o ambiente de um negócio, quando esse ambiente começa a falar, começa a buscar meios, começa a achar caminhos para promover essa diversidade, essa tolerância, essa inclusão, eu quero te dizer que pelo menos o esforço de falar sobre o assunto e a busca dos caminhos para que isso aconteça, isso já é em si algo simplesmente fabuloso. Alô, Paulo, tudo bem? Que bom que você está aí. Fábio, beleza? Então, deixa eu só te dizer uma última coisa, aliás, duas últimas pequenas coisas, tá? Por que que os negócios mais inteligentes, por que que os ambientes de trabalho mais incríveis são aqueles que são mais diversos? Por quê? Vejam só o seguinte, dá uma olhada nisso aqui, pô, isso aqui se você está entrando agora aqui na live, eu quero te dizer que você entra no momento mais importante, e você que está acompanhando aqui desde exatamente às 7 da manhã, eu diria que esse é o momento mais importante aqui da nossa conversa, tá? Mais importante. Por que que as organizações mais inteligentes, as organizações do futuro, são aquelas mais diversas, aquelas que apostam em tolerância e inclusão? Por uma razão muito simples. Grupos mais diversos são muito mais ricos do ponto de vista de achar soluções, são muito mais ricos nos recursos que aportam no tratamento de quaisquer questões. Grupos diversos conseguem produzir produtos ou serviços que atendam à variedade do público ao qual se dirige. Grupos diversos ajudam com que os diversos grupos que formam aquilo que se chama mercado possam se conectar com o negócio. Eu quero dizer que foi uma burrice homérica, uma burrice histórica, além da perversidade desse projeto Homem Branco, que marginalizou outros grupos, além dessa perversidade em si, eu quero dizer que do ponto de vista do negócio, isso é uma burrice. E isso deu certo porque você não tinha grupos empoderados na sociedade. À medida que hoje os grupos da nossa sociedade começam e têm alto e forte grau de empoderamento e, portanto, se tornam mercados potenciais,
É uma idiotice continuar pensando em empresas e organizações de uma cor só, de uma classe social só, de um gênero só. Isso eu espero, eu sonho, eu desejo que organizações que não consigam ser diversas não se mantenham. Ah, como seria bom se nós, como consumidores e consumidoras, fôssemos capazes o tempo todo não de escolher necessariamente o preço lá na gôndola do supermercado, mas escolher e premiar com o nosso dinheiro, pouco, médio ou muito, empresas que evidentemente estivessem comprometidas com determinadas causas, a diversidade, a inclusão, sem dúvida alguma, é uma delas. Então, por favor, lembra que quando os negócios caminham nessa direção, o fazem porque entendem que a diversidade, ela é, sem dúvida alguma, um caminho fantástico para o negócio. É claro que eu estou olhando a diversidade aqui do ponto de vista do negócio, mas ela é fantástica pela sua própria essência. Beleza? Ótimo. Beleza. Mundo de Li e lá é o Alexandre de São Paulo. Bom dia, Fábio. Realmente, o meio corporativo é muito contraditório. O Santander foi condenado a pagar quase 300 mil por impor metas abusivas aos seus colaboradores. Sem dúvida alguma, Fábio. Sem dúvida alguma. Quando a gente bota a lente sobre as empresas, elas apresentam um grau absurdo de contradição, porque compostas de seres humanos forte e loucamente contraditórios. E tem mais um detalhe, né? Hoje a gente começa a ver e a tentar testar nas empresas o seguinte: o discurso da diversidade, o discurso da inclusão, ele é um discurso em algumas organizações muito fortes, muito fortes. Mas para tirar isso do papel e achar caminhos práticos, isso não é fácil. Até porque o dia a dia louco de uma corporação, o mercado com as suas pressões, não favorece a que a corporação, a que pessoas dentro da empresa pensem caminhos para a promoção de uma comunidade mais diversa. No final do dia, quando as luzes apagam, porque nem apagam mais hoje, mas no final do dia, vamos tirar a palavra final do dia, porque com o mundo não desliga mesmo, né? No final das contas, o que conta são as contas. E quando as contas contam mais do que quaisquer outras coisas, às vezes o discurso da diversidade fica anulado, não, que não é anulado, ele perde a sua força com relação à enorme pressão. Você vê, o mesmo banco que tem esse prêmio por ser o que foi, é condenado a criar pressão insana para os seus colaboradores. Contradição em cima de contradição. Agora, uma coisa eu te asseguro, Fábio, e a todos vocês, galera aqui que estão me ouvindo, o esforço que a gente já tem hoje, o esforço que as empresas, eu diria a própria sociedade tem feito para que essa diversidade aconteça, é fundamental. Sem inclusão não haverá diversidade. Sem diversidade não haverá tolerância. A tolerância leva à inclusão. A inclusão leva à diversidade. E a diversidade produz tolerância. A pior coisa, o pior lugar, a pior sociedade, a pior empresa é aquela onde sequer esse assunto não é discutido. Toda e qualquer ideia, todo e qualquer projeto de maioria, toda e qualquer tentativa de estabelecer um projeto, um elemento, um grupo de pessoas sem a devida diversidade, eu quero dizer que isso é um retrocesso histórico e isso é algo do qual a gente deveria se afastar fortemente. A todas as empresas pequenas, médias e grandes, ao lugar que você trabalha, se você vive num lugar que pelo menos se esforça para fazer
e criar mais diversidade, eu quero te dizer que, com todas as imperfeições e contradições, este é um lugar onde vale a pena ficar sobre muitos aspectos e tentar promover isso de maneira mais e mais direta. Detalhezinho importante para a gente terminar, tá bom? Esta semana, o nosso tema é o tema da tolerância, portanto, tem todas essas conexões paralelas, tais quais inclusão, tais quais diversidade, e com isso eu estou querendo promover aqui entre nós, através de nós e por nós, um dos debates, para meu ver, mais importantes para a gente construir uma sociedade, cara, sempre mais justa, uma sociedade, como eu disse ontem, com muito menos verdade, vai lá na live de ontem para você entender, muito mais amizade, uma sociedade mais da compaixão, uma compaixão que não nos livre da eficiência, que não nos coloque na mediocridade, mas uma sociedade mais comunitária, uma sociedade de muito mais compaixão. E isso a gente só consegue através da diversidade, da inclusão. Os temas que a gente vai estar conversando aí. Sim, Fábio, olhando aqui a tua fala, né? Uma saída talvez fosse não subverter os princípios dos elementos nobres, exemplo, a meditação. Ótimo que haja meditação, mas não para aumentar a produtividade. Sim, mas só em tocar ou permitir conversar sobre o tema é sinal positivo. Sem dúvida, o tempo está terminando aqui e essa conversa podia ir muito, muito mais além. Não tenha dúvida, Fábio, todas as vezes que a diversidade ela é colocada dentro de um negócio, pensando em maior produtividade, a gente tem um alto potencial de pervertê-la na sua essência, né? Mas o fato dela existir já em si mesma é, sem dúvida alguma, algo extremamente positivo. Gente, eu fico até constrangido de dizer isso, mas toda vez que a gente vai terminando aqui, como exemplo, hoje eu vou sentindo, poxa, que pena que terminou, seria ótimo que tivesse mais tempo, mas eu quero me disciplinar para a gente ter papos de 30 minutos mesmo. Por favor, essa live vai estar, como você sabe, gravada no meu canal do YouTube, vai lá, partilha, ressaboreia, isso se você evidentemente gostar. Vamos aumentando esta nossa comunidade, beleza? Essa semana tem muito mais sobre tolerância. Eu vou falar sobre tolerância e intolerância religiosa, tá bom? Provavelmente o tema de amanhã. E como disse, sexta-feira se junta a mim o pastor Henrique Vieira, convidado pela Mangueira para desfilar este ano como uma das faces de Jesus, e o samba enredo da Mangueira aponta para essa questão da tolerância, da inclusão, e a gente não poderia deixar de tocar nisso aqui, beleza? Fica a dica para Mad Men no Netflix, e mais do que isso, fica a dica do curta-metragem que ganhou o Oscar, um curta-metragem de animação chamado Hair Love, Amor aos Seus Cabelos, né? Que conta a história, isso aí, dá uma olhada lá, a gente volta a falar sobre isso amanhã ou depois. Gente, obrigadíssimo sempre por sua audiência qualificada. E deixa eu te dar um número, né? A gente já está aqui há quase um mês, né? Fazendo lives matinais às 7 horas da manhã. E a gente já identifica, para minha enorme alegria, um público online, tá bom? Já na casa de 25 pessoas. E isso eu diria para você, um feito enorme. Eu estou muito feliz com a tua presença aqui e a tua audiência sempre muito qualificada. Beleza? Abraço, nos encontramos amanhã às 7 horas da matina. Abração.